Nos estúdios aqui do SBT News em Brasília, eu convido parlamentares, tanto de direita quanto de esquerda, para os nossos espectadores. Vocês sabem, o Tribuna do Voto é assim, um debate cara a cara, sincero, as pessoas falam, mas também se escutam. E em alguns momentos a gente vai dividir a tela para que vocês possam nos acompanhar de ângulos diferentes aqui do estúdio. Muito obrigada pela participação de vocês. Do lado de cá eu tenho o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, ele que é coordenador da Frente Parlamentar de Segurança Pública, já presidiu a Comissão de Segurança da Câmara e é um defensor dessa decisão dos Estados Unidos. Do outro lado, o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, ele preside, ou é líder, né, melhor dizendo, o senhor é líder da Federação PSOL Rede e também professor de História, faz parte aí das comissões de Educação, Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Muito obrigada pela atenção dos senhores de virem aqui presencialmente para falar sobre este assunto. Tarcísio, eu sei que é contra essa decisão dos Estados Unidos. Primeira pergunta, Sanderson, tem terrorista no Brasil? Cumprimentos, Basília, muito obrigado pelo convite. Cumprimentos ao deputado Tarcísio Mota, professor que tem grande atuação no Parlamento brasileiro. E, Basília, é um tema muito importante, candente. Nós estamos discutindo segurança pública no Brasil, em toda a nação, em todo o território brasileiro. O Sul discute, como o Rio de Janeiro também discute, São Paulo, Brasília. E tenho experiência, inclusive, na área. Atuei 5 anos no Exército e depois 24 anos na Polícia Federal. Nesses quase 30 anos, convivi em vários momentos com o crime organizado, combatendo o crime organizado, enfrentando facções criminosas, e posso, sim, asseverar que essas facções aterrorizam a população brasileira, colocam praticamente de joelhos famílias inteiras, sobretudo a população vulnerável, sobretudo a população das periferias, que estão mais afastadas do Estado propriamente dita e ficam literalmente reféns, aterrorizadas por faccionados, subjugadas por gangues, por quadrilhas. Então, isso me autoriza a dizer sim que essas quadrilhas, essas gangues no Brasil aterrorizam, tocam verdadeiramente o terror, botando comunidades inteiras amedrontadas. Nós temos aí exemplos de cidades inteiras, não só nas metrópoles, mas agora também no interior do Brasil, que são submetidas a toque de recolher pelo crime organizado. Se isso aí não é terrorismo, é o quê? Então, sim, temos que tomar alguma medida, tínhamos que tomar alguma medida enquanto Estado. O governo federal teve a oportunidade, o governo Lula teve a oportunidade de fazer e não fez. O Congresso, nós também tivemos a oportunidade de fazer. Eu mesmo fui um dos autores do requerimento para que esta medida fosse discutida no plenário da Câmara e o presidente da Câmara preferiu não debater. Então, um tema importante que exige responsabilidade e é assim que nós encaramos esta matéria. Então, para o Sanderson, tem sim terrorista no Brasil. Depois dessa resposta de 2 minutos, eu vou passar o mesmo tempo para você, Tarcísio, sobre a sua perspectiva, que é mais progressista, um deputado de esquerda. Tem terrorista no Brasil? Então, Basília, primeiro, boa noite, muito obrigado pelo convite do SBT News aqui. Boa noite, Sanderson, e boa noite, sobretudo, a você que está nos assistindo em casa, nesse debate que é um debate importantíssimo para a sociedade brasileira. Mas será que o que importa é um debate jurídico, terminológico, sobre se o termo é terrorismo ou não é terrorismo? O que importa para a população brasileira é se esse tipo de classificação vai ou não vai diminuir o poder do crime organizado sobre os territórios que estão, sobretudo nas periferias brasileiras. É isso que importa, as famílias que estão hoje sob domínio territorial desse crime organizado. E aqui é que está a questão fundamental para isso. Como é que a gente retira o poder deste crime organizado? Essa classificação vinda de fora para dentro, dos Estados Unidos para cá, ela acaba omitindo um elemento fundamental. Esse crime organizado, o poder dele vem de onde? Vem muitas vezes de estar no próprio aparelho de Estado, de estar ocupando postos no governo. Eu venho do Rio de Janeiro, onde o Comando Vermelho está infiltrado nos palácios de poder, onde o TH Joias, um deputado da base do governo Cláudio Castro, bolsonarista desde o início,
vendia armas, financiava até drones para o Comando Vermelho. E qual é o problema, portanto? Ao classificá-los como terroristas, você vai apagar exatamente essa dimensão política do crime organizado. Nós todos temos que ter instrumentos legais, legislativos, de segurança pública para acabar com o poder do crime organizado e, portanto, com esse poder horroroso que faz sobre as periferias. Mas esse debate vindo de fora para dentro, que discute soberania nacional, que, na minha opinião, inclusive dificulta as ações integradas que precisam existir entre os Estados Unidos e o próprio Brasil para enfrentar o crime organizado, na minha opinião, a classificação de terrorista vai mais atrapalhar do que ajudar. Ela é uma grande cortina de fumaça em época de eleição, num tom absolutamente eleitoreiro para manipular o seu medo com relação à segurança pública. Por isso, nós precisamos fazer esse debate em outros termos. Certo, olha, eu vou interromper aqui o senhor para dar exatamente 2 minutos, é a mesma medida, né? O espectador aqui do SBT News sabe que é um assunto, dois lados, como que esquerda, direita, ou as diversas nuances da política tratam o mesmo assunto. Neste caso específico, tem lá no Congresso Nacional discussões acontecendo para combater o crime organizado. Tem um projeto de lei do senhor, Tarcísio, que fala da lei anti-Vorcaro, por exemplo, fazendo uma alusão ao banqueiro Daniel Vorcaro para poder conter o uso de recursos de fundos da Previdência, né? Já que há, entre as linhas de investigação da Polícia Federal, um indicativo de que dinheiro desses fundos da Previdência, de diversos estados brasileiros, municípios, acabou abastecendo esse grupo master que tem acusação de relacionamento com o crime organizado. Do lado de cá, a gente também tem a proposta da PEC da Segurança Pública, que foi carimbada pelo governo, mas ganhou um texto diferente, muito carimbado ali, muito com a digital da oposição, deputado Sanderson, que acaba mexendo na questão da responsabilidade, né? Entregando mais responsabilidades sobre segurança pública para as mãos dos estados e menos do governo federal. O Congresso Nacional está caminhando para o caminho certo? Está caminhando para a direção certa nestas propostas? Eu vou inverter nessa rodada agora de perguntas para o senhor. A forma com que o Congresso tem lidado com esses temas de momento, né? Crime organizado, caso Master, o senhor acha que o Congresso está fazendo certo? Olha, essa é um bom exemplo daquilo que eu dizia na questão anterior. Uma das formas fundamentais de desmantelar o crime organizado é desmantelar os seus mecanismos de lucro, de dinheiro, combater a lavagem de dinheiro e a própria fonte de financiamento desse crime organizado. Quando a gente apresentou esse projeto, que a gente está chamando de Lei Anti-Vorcaro, tinha exatamente o objetivo de impedir uma das fontes de dinheiro que é dos aposentados, por exemplo, do meu estado do Rio de Janeiro, em que mais de R$1 bilhão foram para títulos podres do Banco Master, que estava ao mesmo tempo vinculado a um esquema da Refit, que era a lavagem de dinheiro do PCC. Olha como as coisas estão interligadas. Olha como o fundamental nessa história é usar inteligência e capacidade para que a gente possa impedir o fluxo que abastece e que continua mantendo o lucro, não daquela pessoa que está na favela sob o jugo do próprio traficante, mas muitas vezes do crime organizado que ocupa espaços de poder. Exatamente por isso, no próprio debate da PEC da Segurança, nós sempre primamos pelo debate de conseguir fortalecer a Polícia Federal, fortalecer os mecanismos de investigação, porque é aí que está a impunidade. A impunidade está no colarinho branco, que nunca consegue ser, de fato, responsabilizado pelos seus atos de corrupção, pelos seus atos criminosos de financiamento desse crime organizado. Lembremos do ex-governador Cláudio Castro, agora impedido de concorrer a qualquer eleição e que brevemente será alvo da delação do Rodrigo Bacelar, que vai apontar as relações entre o Comando Vermelho e a cúpula de poder no Rio de Janeiro. Ou seja, o Cláudio Castro autoriza uma operação militar no Complexo da Penha que mata mais de 100 pessoas e não resolveu 1 milímetro do poder do crime organizado, que na verdade estava nos próprios palácios de poder que ordenavam a polícia militar. Esse é o caminho que a gente precisa levar para desmantelar esse crime organizado que muitas vezes é organizado pela própria direita.
Sanderson, o objetivo dessa pergunta aqui é falar das ferramentas que nós temos, né? O que que já acontece aqui no Brasil, tanto por meio do governo quanto dos senhores no Congresso, né? Claro que está todo mundo querendo saber como vai funcionar na prática essa medida dos Estados Unidos de classificar os grupos criminosos em terroristas, mas espera aí, a gente não pode esquecer da responsabilidade do próprio Brasil em lidar com este assunto. Então, o que que os senhores têm debatido, aprovado lá no Congresso? A PEC da Segurança Pública, ela ainda está pendente de aprovação no Senado. É o texto que, na sua avaliação, vai resolver, pelo menos, essa questão da distribuição de responsabilidades entre os entes federativos? E sobre essa proposta da lei anti-forcaro, você acha que ela é eleitoreira ou faz sentido disciplinar o uso dos recursos dos fundos previdenciários? O Congresso, a Câmara dos Deputados, o Senado ainda não, mas a Câmara dos Deputados, vamos dizer assim, deu uma mensagem importante no enfrentamento e no combate ao crime organizado, ao crime faccionado, aquele crime que, inclusive, entra dentro do Estado, que já está elegendo vereadores, nós sabemos, está elegendo agentes políticos federais, o crime organizado que nós sabemos, isso já tem casos concretos, já colocou gente dentro da Polícia Federal, dentro do Poder Judiciário Federal, dentro do Ministério Público. Então, quando o crime organizado se organiza desta maneira, é porque nós, enquanto Estado, falhamos. O Parlamento falhou, Câmara e Senado. Os governantes, os últimos governantes, e é bom que se diga que a esquerda governa o Brasil já há quase 30 anos, e posso atestar, mais uma vez, pela minha experiência profissional na Polícia Federal, de que hoje o Brasil é um fracasso em termos de enfrentamento do crime do colarinho branco. O crime financeiro, aquelas ações que movimentam bilhões de reais com o narcotráfico, com a pirataria, com o contrabando de armas, com a arrecadação, inclusive, ilegal e ilícita, feita de comunidades cobrando, isso é um crime bárbaro, cobrando para as pessoas terem acesso a serviços como de gás, de energia elétrica, de TV a cabo. Então, nós aqui no Brasil não temos casos de sucesso no que diz respeito ao enfrentamento ao crime organizado. O que há são ações quase que heróicas de algumas polícias, eu cito aqui a própria Polícia Federal, que com um esforço sobre-humano dos policiais, homens e mulheres policiais, conseguem fazer. Mas o Estado tem pouca contribuição nisso. Eu digo sempre, e isso qualquer policial sabe, segurança pública são os famosos 3 Is. Investimento, dinheiro, investimento, integração e inteligência. Nós não temos investimento na segurança pública do Brasil é zero, culpa disso aí mais uma vez. Não estou fazendo a minha culpa. O meu partido, o meu grupo político ocupou nos últimos 4 anos, lá no governo anterior, tivemos pandemia, enfim. Vamos dizer assim, ó, não tivemos tempo de fazer. Mesmo assim, ainda aprovamos lá o pacote anticrime. Mas, vamos lá, 2 mandatos do FHC, governo progressista, 2 mandatos de Lula, mais um de Dilma, agora mais um do Lula. Nós somos do último governo. Teve o Temer também, pois né? É, que não era. Que também não é. Mas o Temer também tem ideias progressistas. Ele não é uma pessoa de direita conservadora. Então, temos no último ano agora do governo Lula, 30 anos não dava para ter modernizado a estrutura policial brasileira. Por que a segurança pública atua de forma heróica apenas, sem estrutura de investimento? A saúde tem recurso vinculado no orçamento. A educação também tem. Por que a segurança pública não tem? Falta de prioridade dos governos. Então eu falava, investimento zero, integração mínima, um crime que é cometido no Rio Grande do Sul, a Polícia Civil de Pernambuco não sabe desse criminoso, a Polícia Federal não sabe de um crime que aconteceu no âmbito de uma polícia, de um Estado federado. Não tem integração. Integração hoje no Brasil é, na polícia, zero integração. E aí, o último, inteligência. Né? Os instrumentos de inteligência que o Brasil utiliza são instrumentos construídos pelos próprios policiais, o Estado. E aí, culpa do Congresso, claro, culpa do Senado, Câmara e tal, mas o Estado não dá condições de trabalho, diferentemente
de países como os Estados Unidos, o Canadá, a própria Europa, que o Estado se organiza e dá aqui, estão aqui as condições. Vocês vão lá prender criminosos, vão lá enfrentar crime organizado. Vou pedir para o senhor segurar essa continuidade dessa resposta, porque eu vou invadir esse campo da ineficiência do Estado, né? Porque na hora que os Estados Unidos ou qualquer outro país tenta se sobrepor sobre as regras, até a segurança, que é a própria aqui do Brasil, muito se analisa isso, né? Então é o resultado da ineficiência do Estado. Se o governo ou os governos não deram certo, se o Brasil não está dando certo no combate a essas facções, isso justificaria a invasão ou entrada de outro governo, outro país em campo, sobre a ineficiência do Estado. O que é o Estado nesse caso? São governos específicos, são as instituições como vocês mesmos, né, que representam o Congresso Nacional, são as polícias, da qual em parte o senhor veio, né, senhor Sanderson, o senhor era policial federal, está licenciado, mas foram 25 anos dedicados como agente da PF. Não é uma decisão um tanto amarga também para estas autoridades, estes agentes públicos que todo dia acordam para trabalhar, para servir o público, como os policiais, como as forças de segurança? Queria ouvir do Tarcísio, e até vou dar um pouquinho mais de tempo para o senhor, porque o Sanderson falou 3 minutos, e aqui, ó, é no equilíbrio da tribuna do voto. E já já eu volto para você, tá, Sanderson? Ó, atualizando 4 minutos de Sanderson, agora Olha, 4 minutos de Tarcísio. que bom, vou poder fazer com mais calma algumas questões a respeito da fala do Sanderson. Nós temos aqui, não é a primeira vez que nós debatemos, é um debate sempre em alto nível, com muito respeito, mas de cara eu vou discordar de alguns pontos. Hoje, se nós somarmos os governadores de esquerda no Brasil, nós vamos achar talvez 6, né? E chamar Temer de progressista ou Fernando Henrique de esquerda, eu me lembro lá, inclusive, de estar nas ruas lutando contra o Fernando Henrique Cardoso ao lado de toda a esquerda. Nós temos aqui concepções diferentes disso. E é curioso, Sanderson, porque aqui você retoma um ponto que foi exatamente o ponto da resistência da direita quando o governo Lula mandou a PEC da segurança para o Congresso Nacional. Porque a PEC da segurança tinha um objetivo claro, que era exatamente esse, da integração nacional da política de segurança pública, e os governadores de direita, em sua grande maioria, resistiram, dizendo que iam perder o poder sobre as polícias, quando nós dizíamos da necessidade da integração. Na verdade, nós temos um problema que dentro do próprio Estado, quando você tem polícia militar, polícia civil e agora a guarda municipal, que virou polícia municipal, cada uma com um comando diferente, aí vem a Polícia Federal, aí vem a Polícia Rodoviária Federal, para a qual começou a criar elementos ostensivos, tudo isso usando o seu medo de você que está em casa, para achar que isso fosse resolver o problema. Aí você não tem integração, e tem, infelizmente, muitos casos de corrupção policial, que é o que a gente vê lá no Rio de Janeiro. Brasília, e o próprio Sanderson estavam citando agora a questão das cobranças de taxa, que são típicas daquilo que lá no Rio de Janeiro nós chamamos de milícias, que meu partido enfrenta há mais de 20 anos, desde a CPI das milícias, lá na LERJ, apontando exatamente isso, que muitas vezes estavam infiltrados nas forças de segurança pública. Tem muito agente de segurança que vai todos os dias para entrar numa guerra que não leva a nada nem a lugar nenhum, a não ser perceber de onde veio essa história de classificar, de que o Trump classificasse o CV e o PCC como organizações terroristas, de uma ação de Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, lá em Washington, por razões eleitoreiras, como forma de cortina de fumaça para que as pessoas não falassem nem do Banco Master, nem das relações que a família Bolsonaro tem lá no Rio de Janeiro, com esses mesmos palácios de poder frequentados pelo TH Joias, pelo Bacelar, que, olha, vai fazer delação e vai conseguir, inclusive, mostrar como é que é a relação do Comando Vermelho com a própria família Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, e aí a direita vai ter que explicar. Explicar por que governa tantos estados no Brasil há tanto tempo, impede a política de segurança, de integração e de modernização das polícias de acontecer. Na verdade, tem muito investimento para uma política ineficaz. O Rio de Janeiro, por exemplo, Sanderson, o orçamento da polícia é muito maior do que o orçamento da segurança, muito maior do que o orçamento da educação e da saúde. Mas para quê? Para botar caveirão dentro de favela que não resolve, né? Vou repetir, mataram mais de 100 no Complexo da Penha. Pergunta para as pessoas que vivem hoje na Penha se elas estão livres do crime organizado.
não estão. O crime organizado está mais forte. Sabe por quê? Porque ele está lá, no Palácio do Poder, no Palácio Guanabara, no Palácio Laranjeiras. Agora não, porque nós temos um governador inteiro para fazer isso. Dá os rumos. Nesse ping-pong foram 2 minutos de Tarcísio, 4 de Sanderson, depois 4 de Tarcísio, eu volto agora com 2 de Sanderson. Ineficiência do Estado é ineficiência de governos, é ineficiência da política, é ineficiência das polícias, Sanderson. A quem atribuir a culpa ou a responsabilidade aqui dentro do Brasil pelos Estados Unidos terem tomado essa decisão? É uma coisa ali dos pilares do governo Trump? É uma ideia do Trump ou é uma culpa nossa enquanto Brasil? Olha, o governo brasileiro, independente de classificação ou não de grupos criminosos como grupos terroristas, nós, enquanto Estado, e eu me refiro ao presidente da República atual, eu não posso falar sobre o presidente que vai assumir em 2027, nem do presidente que já passou. O presidente da República atual, com os seus ministros da Justiça, da Fazenda, da Economia, enfim, não adotaram, eu digo Fazenda e Economia porque precisa de dinheiro. Impossível, mais uma vez, Tarcísio e o PSOL precisam nos ajudar no Congresso Nacional. Nós precisamos de recursos federais, recursos importantes para fazer o enfrentamento. Não, impossível fazer enfrentamento como nós estamos fazendo hoje, sem recursos. Então, o governo atual, eu não posso falar de um governo futuro nem do passado, o governo atual não fez nada nesses últimos 4 anos. Esta é a realidade. Postos da Polícia Rodoviária Federal no meu estado, do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e Paraná, que são estados de fronteira com o Paraguai e com a Argentina, foram fechados. Vários fechados. Agora, um corte de 4 bilhões de reais no Ministério da Defesa. E ontem, inclusive, falei com oficiais de alto escalão das Forças Armadas e disseram, olha, se nós tínhamos alguma presença na fronteira, não vai ter mais, porque não há dinheiro para isso. Não tem como tu movimentar a tropa com 4 bilhões a menos, justamente numa área e numa região de fronteira que já é aberta e agora vai ficar simplesmente abandonada. A Polícia Federal tem o dever constitucional de fazer o controle de fronteiras, só que efetivo mínimo, sem recursos. Então, Basília, impossível tratar de enfrentamento às facções sem atos concretos de quem está no poder. Quem detém um monopólio da força? Não sou eu como deputado federal, nem o Tarcísio. É o presidente da República, seja ele quem for. O presidente da República maneja um orçamento hoje de algo em torno de 8 trilhões de reais e quando assume aquela cadeira, uma delas, inclusive, de enfrentar, combater, mesmo com desgaste político, combater as facções que aterrorizam o Brasil, sim. Aterrorizam porque, como eu disse, subjugam comunidades inteiras. Temos cidades aí com 5, 6 milhões de habitantes, cujo território em 70% está tomado pelas facções. Isso é democracia? Sanders, eu vou fazer mais uma pergunta agora, e aí encerrando o seu tempo, mas essa próxima pergunta eu já começo pelo senhor. Eu queria saber da experiência e contato que os senhores têm com policiais, com pessoas que militam nessa área, né? Polícia Civil, Militar, Federal, quem está nesse ecossistema da segurança pública no Brasil, especialmente você, por ser egresso da Polícia Federal, não sei se depois que deixar o mandato parlamentar você vai querer voltar, sinceramente, mas deixa para outro programa. Na sua avaliação, como que os policiais, as forças de segurança do Brasil receberam a decisão dos Estados Unidos de classificar PCC e PCC e CV de grupos terroristas? É uma forma de intervenção ou de auxílio? Não tem intervenção na prática. Essa é uma decisão administrativa dos Estados Unidos, para os Estados Unidos, para proteger a população americana. Há um exagero no discurso de dizer, intervenção, não tem intervenção. Que intervenção teve? Nenhuma. Não há intervenção nenhuma. Agora, claro, tem a mensagem política. Porque um governo lá da América do Norte declara as facções do Brasil são classificadas como grupos terroristas. Porque lá nos Estados Unidos, e aí isso é um dado concreto, lá nos Estados Unidos, essas duas facções, que eu não gosto nem de falar o nome, porque isso acaba glamorizando. Mas essas facções... É difícil para mim também falar. Essas facções estão comprando torres, Tarcísio, edifícios inteiros, em Miami, por exemplo. Lavando dinheiro lá nos Estados Unidos. Eles não vão lavar dinheiro na Bolívia ou na Colômbia.
nem mesmo no Paraguai ou na Argentina, eles vão lavar dinheiro onde o dinheiro está. Então o governo americano diz, opa, eu preciso me proteger. De onde é que são esses criminosos? Ah, são do Brasil, são do comando, né? São daqueles grupos lá. E aí o governo americano diz, não, vamos classificar. E não é o Brasil uma ilha. Essa classificação foi feita para o México, foi feita para o Paraguai, foi feita para o Equador, foi feita... São 6 países para El Salvador. Essa classificação foi feita... né, são 6 países só na América do Sul, claro, não vai classificar a Suíça ou a Suécia, porque lá eles não têm problema com facções. Inglaterra não tem problema com facções, nem a Bélgica. Tem aonde? Na América do Sul, que manejam aqui praticamente 95% do tráfico de cocaína no mundo inteiro. Está aqui, na Bolívia, Venezuela, o Brasil não planta coca, mas a estrutura desses 2 grupos é que utilizam, então, estas drogas, esses entorpecentes, trazem de lá e usam apenas a logística brasileira de portos e aeroportos, inclusive, para mandar essa droga para a Europa e para a Ásia também. Então, não há intervenção. Sinceramente, pela experiência que eu tenho, não há e não vai haver intervenção norte-americana. Isso é uma declaração administrativa apenas. Podia ter sido feito pelo Brasil já, ou então, não vamos fazer? Não, mas nós não precisamos disso porque o Brasil enfrenta e esses 2 grupos não aterrorizam, não tomam territórios como vem tomado territórios nesses últimos... Olha, não é de agora, isso vem dos últimos 30 anos, né? Um desses grupos iniciou, inclusive, tem núcleo ativo no Rio de Janeiro, né? O outro em São Paulo. Mas já estão em todo o Brasil, né? Levantamentos recentes do Ministério da Justiça mostram que há cerca de 90 facções. Esses grupos, agora, nessa decisão dos Estados Unidos, apenas 2 grupos, mas, claro, os principais do Brasil, foram alcançados. Mas, de acordo com as investigações, e tem muito da Polícia Federal, né, nesse levantamento, há um cálculo com cerca de 90 facções do Brasil, que tem como pilares, né, como fundamento, esses 2 grandes grupos que estão sendo taxados aí de terroristas. Tarcísio, eu vou passar a mesma pergunta para você. O contato, eu sei que o senhor é humanista, o senhor é um deputado ali de direitos humanos, educação, mas o senhor também tem contatos com policiais, claro. Não é mesmo? Porque tanto esse lado mais social, da assistência social, professores, não é mesmo? Quanto quem é da segurança pública, policiais, agentes, eles estão na mesma pauta, né? Dividir isso, que é um erro, inclusive a integração passa por isso também, né? Você entender que esses diferentes atores públicos deveriam estar mais próximos no combate desse mal que é o crime organizado, não o oposto. Na sua avaliação e pelos relatos que o senhor colheu nesses últimos tempos, como estes agentes receberam a decisão dos Estados Unidos de classificar 2 grupos, 2 facções criminosas brasileiras de terroristas? Eu queria, Basília, nesse ponto, primeiro começar concordando com a primeira frase, das primeiras frases que o Sanderson falou na última resposta. Já começa bem, né? Porque é melhor a concordância do que a dissidência. Sanderson disse o seguinte, essa decisão dos Estados Unidos tem a ver com proteger a população dos Estados Unidos. E é isso. E proteger os interesses econômicos e políticos, geopolíticos, dos estadunidenses. Eu concordo com isso. Essa é a decisão. O Trump, a galera do Trump, não está interessada em resolver o problema da segurança pública brasileira, na vida do favelado, daquele que está dominado pelo crime organizado aqui no Rio de Janeiro. Então a gente primeiro precisa entender este ponto. Porque esse é um debate, Basília, que tem a ver com soberania. Porque quem vai se preocupar com os interesses, com as dores e as delícias de ser brasileiro, de estar na favela carioca, na periferia lá no Rio Grande do Sul, somos nós, aqui do Brasil. E que nós vamos ter que resolver, porque é a partir dos nossos interesses. Esse é um ponto importante aqui. E aí a pergunta seguinte é, então, essa classificação, vinda de fora para dentro, por causa de uma pressão de um grupo político daqui, lá em Washington, ela vai ajudar ou dificultar o desmantelamento do crime organizado no Brasil. E com isso, melhorar ou piorar a vida do cidadão brasileiro. Essa é a pergunta que se faz. E aqui há uma questão importante. Como é que a gente vai atacar a lavagem de dinheiro? Essa lavagem de dinheiro, como o Sanderson disse, que às vezes tem caminhos internacionais, precisa de integração internacional. Essa integração já existia antes da decisão do Trump? Já. Com a FBI e com a DEA, com o Departamento de Combate às Drogas lá dos Estados Unidos. Compartilhamento de informações que precisava ser incentivado, precisa ser intensificado, sim.
Ao classificar como terroristas, esse tipo de discussão vai para o campo da CIA, vai para o campo dos agentes secretos. É aqui que está o problema da soberania e da intervenção. Vai dificultar o compartilhamento de informações e, portanto, vai dificultar o desmantelamento do fluxo de recursos. Esse é o debate que eu tenho falado já há muito tempo aqui no Congresso e nesse debate. E tudo que os policiais que eu conheço querem é que a gente crie políticas que impeçam o fuzil de chegar na mão do traficante na favela, que vão acabar matando não só aqueles que estão lá na favela, mas os próprios policiais. Tudo que o bom policial quer é que esse crime organizado seja desmantelado. Tudo que o bom policial não quer é que o crime organizado esteja no Palácio Guanabara, nos palácios de poder, esteja infiltrado na política, não sejam os milicianos nomeados no gabinete do Flávio Bolsonaro, como foram familiares de milicianos nomeados no gabinete da família Bolsonaro. Então esses caras vão para lá, articulam e defendem um governador que hoje está afastado, um presidente da Assembleia Legislativa que está afastado. A Polícia Federal classifica o Rodrigo Bacelar, que hoje está preso, era deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, bolsonarista. A Polícia Federal classifica ele como líder do braço político do Comando Vermelho. E aí, você quer crer que esse mesmo grupo político foi lá nos Estados Unidos para pedir o Trump para classificar aqui dentro de terrorista para resolver o problema do crime organizado? A gente sabe que não é. Foi um ato político, cortina de fumaça e pior, não vai ajudar, vai prejudicar aquilo que a gente e todo mundo que está genuinamente interessado em acabar com o poder do crime organizado no Brasil gostaria que acontecesse. Nesse caso, a gente precisa tirar o poder político e econômico deles, e essa ação só vai prejudicar isso.